Numa era distante e primitiva, em um pequeno canto empoeirado da galáxia, eu tive o meu primeiro contato com seres de outra dimensão. Os videogames! Venha comigo em aventuras de volta no tempo e histórias sobre a minha vida com os videogames. Neste podcast chamado Hey, você conhece o Mario? Here we go! Bom dia, meus hominhos e hominhas dessa linda nação brasileira. Como é que você tá aí? Tranquilão? Aqui é o Nino e hoje eu vou falar pra vocês sobre os meus brinquedos favoritos, mano. Porque, como eu já disse em algum episódio aí, né? Eu faço parte da geração dos millennials, né, velho? E aí a geração dos millennials foi a última geração que cresceu no mundo 100% analógico, antes dele se transformar no mundo, hoje diria já quase 100% digital, né? E é muito louco pensar nisso, cara, porque a gente viu toda essa transição, né, cara? Eu me lembro de, como eu já comentei, eu acho em algum episódio, de ouvir música na vitrola com o meu pai, os LPs, os discos de vinil, depois as fitas cassete também. A gente tinha em casa a coleçãozinha de fitas cassete. Minha mãe gravava a música do rádio, inclusive, pra ouvir no carro, eu me lembro disso. Depois a gente começou a ouvir CD, ter um CD player em casa. Um CD player que era só um CD player, a gente tinha que acoplar ele no nosso 3 em 1, que era só 2 em 1, né, na época. E depois do CD, né, MP3, pendrives, né, aqueles MP3 que a gente tinha que colocar pilha e levar no bolso. E hoje em dia músicas aí na nuvem, né, cara? Você nem precisa baixar mais nada pra ouvir. Então as coisas avançaram muito rapidamente. De ir na locadora, alugar filme, pra começar a alugar DVD em vez de fita cassete, pra depois começar a simplesmente comprar os DVDzinhos piratas no camelô, depois Blu-ray, né, que durou uma semana, e aí finalmente os streamings, cara. E eu tive um Blu-ray player, eu comprei quando eu trabalhava na loja de games, eu comprei um Blu-ray player pra mim e foi uma das coisas mais inúteis, acho que eu já comprei, eu fiquei, sei lá, 3 meses com ele e vendi. Então, é engraçado como a tecnologia, principalmente como a internet, né, evoluiu tanto, cara, em coisa de, sei lá, 20 e poucos anos, né. É surreal a gente parar pra pensar que hoje a gente tem inteligência artificial, tem AI, cara, pra fazer basicamente muita coisa que a gente precisa no nosso dia a dia, né. As coisas evoluem a passos muito, muito rápidos, não consigo imaginar, assim, como será a internet daqui 5 anos, daqui 10 anos, então você imagina como vai ser o mundo, cara? Você consegue imaginar como vai ser teu videogame, como vai ser teu celular, como vai ser teu computador, internet daqui 10 anos? É inimaginável, né? E eu me lembro quando eu era moleque, eu devia ter ali, sei lá, uns 8, 9 anos, eu tava sentado na calçada e tava o meu irmão e um amigo do meu irmão, né? Meu irmão é 5 anos mais velho que eu. Isso devia ser lá em 98, 99. E eu me lembro deles conversando sobre um videocassete novo que ia chegar agora e que você podia, tipo assim, mexer na cena, sabe? Você podia ver a cena de outros ângulos diferentes, como se você estivesse dentro daquela cena ali. E eles estavam falando dos DVDs que já estavam sendo anunciados, né, os primeiros aparelhos de DVDs, que teriam aquela opção de você trocar a câmera, né? E eu confesso que eu nunca vi nenhum filme que deu essa opção de você trocar a posição da câmera, mas eu tenho um show aqui, um show de rock, cara, um DVD de show de rock, que você pode trocar quem você quer assistir no palco. Se você quer assistir o guitarrista, se você quer assistir o baterista e tal, isso eu acho bem legal, né? Mas enfim, cara, vamos falar do que interessa, que são os brinquedos que marcaram a minha vida, cara, meus brinquedos favoritos. E brinquedo sempre foi uma coisa muito cara, brinquedos originais, né? Brinquedos importados sempre foi bem caro, assim. Então, raríssimas vezes a gente teve brinquedos originais. Geralmente era brinquedinho pirata, assim, do camelô ou alguma coisa que tava na promoção, né? E eu me lembro que quando eu era bem criança, mas bem criança mesmo, a minha primeira memória com brinquedos, assim, que me marcou bastante, cara, eu imagino que eu devia ter ali uns 6 para 7 anos. E aí minha mãe, ela tinha. Minha mãe jogava tênis, né? O hobby da minha mãe era jogar tênis. E aí ela fazia amizade com o pessoal que jogava tênis, ela jogava já semi-profissionalmente, né? Então a gente vivia indo ali pela região para participar dos campeonatos e tal. E aí ela fez amizade com uma moça que era americana, cara. Ela tinha vindo com o marido dos Estados Unidos e eles tinham uma fazenda aqui no interior que era próximo da cidadezinha onde a gente morava. Então eles pegaram amizade com a minha mãe e de vez em quando a gente ia lá na fazenda deles, né? Era bem legal, brincava com o David e com o Andrew, que eram os filhos do casal, assim. E como era uma fazenda, espaço era o que não faltava, né? Então eu levava minha bicicletinha, eles tinham as bicicletas deles, a gente andava de bike. Eles tinham tipo alguns barquinhos assim que a gente às vezes andava também de barquinho no açude lá que tinha na fazenda, era bem legal. Esse foi um momento da minha infância muito, muito especial assim, cara, que eu me lembro com bastante carinho, né?
E como eles eram americanos, eu me lembro que no Natal, eu vou chutar, tá? Deve ter sido no Natal de 94, 93. Eles fizeram todo aquele lance de Papai Noel, né? O pai se vestiu como Papai Noel, aquela coisa bem americana mesmo, assim, árvore com as decorações, as músicas rolando no fundo, né? Jingle Bell, essas coisas assim. Coisas que eu nunca tinha visto, a gente nunca tinha visto isso. E aí eu me lembro que chegou o Papai Noel, né? Entregando presente para as crianças. E, velho, eram presentes, eu não sei se eles. Eu imagino que, tô imaginando, tá? Que ele devia voltar para os Estados Unidos para resolver alguma coisa de trabalho e tal. Então ele comprava os brinquedos lá, né? Então ele trouxe um monte de brinquedos dos Estados Unidos pra gente, cara. Brinquedos assim de qualidade que eu nunca tinha visto aqui no Brasil, assim, pelo menos não na cidadezinha onde eu morava. E aí eu lembro que, né, tava na febre dos Tartarugas Ninja, então eu ganhei um brinquedo do Tartaruga Ninja, meu irmão ganhou, os meninos ganharam, era tudo do Tartarugas Ninja, né? E aí, e aí foi engraçado, cara, porque o Andrew e o David, que eram os filhos do casal, ganharam as tartarugas, cada um ganhou 2 Tartarugas Ninja, né? Aí o meu irmão ganhou o Mestre Splinter e eu ganhei o quê? O quê? O Casey Jones? Não, meu amigo. Eu ganhei a April O'Neil, velho. A repórter lá de macacão amarelo. Pois é, meu irmão ficou com o Mestre Splinter e eu fiquei com a April. E aí a gente brincava e tal. Eu não ligava muito, porque brinquedo era brinquedo, eu não queria nem saber, né? Então foi a primeira memória que eu tenho assim minha envolvendo brinquedos mesmo foi essa, porque eu fiquei muito impressionado, aquele negócio de Papai Noel e todos os adultos assim, minha mãe, né? Olha, filho, Papai Noel. E eu tipo, nossa, cara, ele é real, tá, né? Foi um momento muito legal, cara. Mas outras histórias engraçadas que eu tenho com brinquedos assim que me marcaram foi quando teve a febre dos Power Rangers, né? Acho que um pouquinho ali mais pra frente, 96, 97, eu acho, que estourou a primeira temporada de Power Rangers. Que saiu um brinquedo do Power Rangers, que era um hominho que virava a cabeça, cara. Eu acho que chamava mesmo Power Ranger vira a cabeça. Que era basicamente o Power Ranger, já com a roupinha dele de Power Ranger. E aí você apertava o cinto, assim, a fivela do cinto do Power Ranger, e a cabeça dele virava, cara. Não é que virava assim de lado, a cabeça... não sei explicar. A cabeça entrava no corpo, girando assim, entrava no corpo e saía a outra cabeça por trás. É muito estranho de explicar isso. Pensa numa cabeça que girava pra frente e a cabeça que estava dentro do corpo saía pra trás. Então você substituía a cabeça do personagem. Ou seja, você podia deixar o seu Power Ranger com o capacete ou sem capacete. E isso era muito louco, assim, cara. Tipo, que doideira, né? E aí, eu me lembro que alguns amigos ali tinham, o Huguinho, né, que morava na rua lá, que era um menino que o pai era bastante rico. E aí ele tinha esses Power Rangers, né? E aí todo mundo queria, né? Mas era caro. E aí eu lembro que eu pedi pra minha mãe assim, e ela comprou pra mim um desses Power Rangers vira-cabeça numa loja de brinquedos, só que era fake, velho, era pirata, né? E aí, era, por exemplo, sei lá, cara, você tinha um Power Ranger vermelho, não lembro o nome dos Power Rangers mais, mano. Mas você tinha o Power Ranger vermelho, e aí você virava a cabeça dele, ele tava de capacete, né? Você virava a cabeça, aparecia a cabeça da Kimberly, tá ligado? Cabeça da Power Ranger menina, assim, bem mal pintada, bem tosca, assim. E eu fiquei tão chateado, cara. Mas daí, pra fingir que ele era original, eu nunca virava a cabeça, eu deixava ele sempre com capacete e meus amigos falavam, ah, vira a cabeça pra gente ver. Eu falava, não, ele tá de uniforme, né? Ele tem que ficar de capacete. Só pra não mostrar que era a cabeça da Kimberly, que meu brinquedo era pirata, mano. Muito engraçado, né? E aí isso também me leva no outro momento, assim, da época dos Cavaleiros do Zodíaco, cara. Que também foi uma febre enorme, Cavaleiros do Zodíaco. Nossa, enorme mesmo. E eu acho que, talvez por eu ser muito pequeno, eu assistia, assim, o desenho, mas não clicava comigo aquilo, cara. Eu achava chato pra caramba. Eu achava os personagens feios, o desenho feio, assim, os traços muito feios. Eu achava os personagens chatos, eu acho que era muito pequenininho, né? Só que teve os bonecos do Cavaleiros do Zodíaco, que foi uma febre absoluta, porque você tinha os bonecos e as armaduras, né? Só que as armaduras, elas eram feitas de metal de verdade e eram pintadas de dourado, cara. Então as armaduras eram muito lindas. Eu me lembro bastante, eu me lembro como se fosse hoje, assim, de ir passar na frente das lojas de brinquedo, ou ir numa, sei lá, Pernambucanas, Vanel das casas da vida, assim, casas Vanel, né? E ter, assim, as caixinhas dos Power Rangers, que eram umas caixas bonitas também, douradas. E aí você podia levantar a tampinha da caixa e ver o boneco dentro da caixa, assim, com a armadura montada do lado e tal. E aí todo mundo ganhou, meu irmão ganhou também. E meu irmão, cara, eu tenho quase certeza que meu irmão nunca assistiu nenhum único episódio de Cavaleiros do Zodíaco. Como eu já devo ter comentado, meu irmão ele é 5 anos mais velho que eu. E meu irmão, ele nunca teve... Meu irmão nunca foi de desenho, de TV, de música, nada que fosse intelectual, assim,
que você tivesse que parar, sentar, prestar atenção. Meu irmão nunca foi disso. Meu irmão era tipo assim, andar de skate na rua. Depois ele virou, como a gente morava nessa cidadezinha do interior, né? E ele ficou ali adolescente. Todos os adolescentes dessa cidade, todos eles eram peão, assim, peão de rodeio, porque tinha festa do rodeio e tal. E meu irmão sempre foi o cara de seguir a modinha, né? O que tava na moda ele era, então ele virou peão de rodeio também e tal. Então ele nunca foi de jogar videogame, de ler quadrinho, de ler livro, de assistir desenho, nada, nada, nada. A gente nunca teve nada em comum pra conversar assim. E ele ganhou, eu lembro que ele ganhou o Cavaleiros dele, ficou, sei lá, passou a moda, ele deve ter dado pra alguém, né? E minha mãe me ofereceu um, ela falou, você quer um de aniversário? E eu falei que não, porque não gostava do desenho e tal, não era minha pira. E eu pedi pra ela um Armstrong, mano. O que era um Armstrong? Um Armstrong era um boneco também, que importado, mas tinha a versão da Estrela, né? Só que o boneco original é dos Estados Unidos, mas a Estrela fez uma versão do Armstrong. Que era um boneco, cara, que você podia esticar ele. É um bonecão bem grandão assim. E aí eu me lembro que quando minha mãe me deu assim, cara, você podia dar nó nas pernas dele, dar nó nos braços. Aí eu lembro que eu falava pra minha mãe, segura uma mão. Aí ela segurava a mãozinha do boneco, eu pegava a outra mão e a gente esticava ele assim, ele era bem elástico. E eu adorava o Armstrong, cara, adorava, adorava. Eu brinquei muito com o meu amiguinho também, a gente esticava, ficava esticando o Armstrong, amarrando ele no poste, essas coisas assim. Foi muito legal. Eu adorei o Armstrong. E hoje eu fico pensando, né? Um boneco desse hoje em dia jamais seria aceito, porque eu me lembro que com o tempo a gente brincava muito com ele. Então, com o tempo foi passando, os meses assim, o elástico foi começando a enfraquecer, foi começando a rachar. E dentro ele tinha tipo um xarope, assim, cara, sabe? Como se fosse um mel, assim. E começou a vazar esse xarope pra fora. Então imagina, cara, hoje em dia qualquer criança ia colocar aquilo na boca, porque parecia mel mesmo, sabe? Mas eu me diverti muito com o Armstrong, mano. Foi um que eu troquei pelo Cavaleiro do Zodíaco. E eu me lembro que acho que o brinquedo que eu mais gostei na minha vida, que eu mais amei, assim, cara, foi num aniversário que eu tive. Deve ter sido também lá por 97, 98. A gente foi em alguma cidade, eu não me lembro onde a gente foi viajar. E aí era Natal. E aí minha mãe me deu pro meu irmão um patins, tipo um rollerblade, aqueles patins mesmo, roller, né? E me deu um Megazord, cara. E era um Megazord original. Eu não lembro onde foi essa cidade, mas eu lembro que a gente tava numa loja de departamentos, assim, sabe? Tinha muita gente, muita gente. Devia estar rolando alguma promoção, não sei. E aí minha mãe me deu esse Megazord, cara. E era o primeiro Megazord, lá da primeira temporada dos Power Rangers. Cara do céu, se você for na internet procurar hoje o primeiro Megazord, o boneco, nossa, cara, até hoje ele é lindo. Lindo, lindo, lindo. E é um dos meus arrependimentos, sabe? De não ter guardado, de não ter cuidado desse Megazord. Pensa num robô, o Megazord, gigantesco, cara. Ele era muito, muito grande mesmo. Tô imaginando aí que ele devia ter uns 60 centímetros de altura. Ele era bem grande. E eu lembro que você podia mexer os braços, as perninhas, colocar a espada na mão dele e tal, né? Mas o mais legal é que você podia tirar as pernas do Megazord e elas viravam carrinhos, como era no desenho, né? Como era no seriado, assim, eles vinham os carrinhos correndo e aí acoplavam no Megazord, né? Então você podia fazer isso também. Então era mó legal, porque às vezes você tava brincando de Megazord e aí você queria brincar de carrinho, arrancava as pernas e brincava, transformava em carrinho as pernas dele, né? Nossa, como eu amei aquele Megazord, cara. Eu lembro que eu brincava com ele assim, depois eu colocava ele em cima da estante, só pra ficar olhando assim, sabe, no meu quarto. Nossa, que boneco maravilhoso. E eu não sei que fim que teve, cara, esse boneco. Até hoje eu não sei que fim que teve. Porque não era costume, né, a gente guardar boneco, não pensava isso ia ter valor algum dia, que ia ser o colecionável, né? A gente brincava até quebrar tudo mesmo, dava pra alguém, enfim, né? Mas um dos brinquedos, que foi provavelmente um dos primeiros brinquedos que eu ganhei, e que eu tenho ele até hoje, cara. Esse boneco deve ter uns... Cara, deve ter uns 30 e poucos anos. Eu tenho ele até hoje, tá conservadinho, tá bonitinho. Que é o Baby da família Dinossauro, mano. Olha que louco. Quando saiu o seriado do Baby, a família Dinossauro lá, querida, cheguei e tal, né? Foi uma febre na TV. E eu amava assistir. E esse seriado ele era legal porque ele era mais voltado pro pessoal adulto, mas ele também era voltado para as crianças, assim. Então todo mundo gostava de assistir. Eu assistia com a minha mãe e tal. Era muito gostoso. E aí a minha vizinha, ela ganhou o boneco do Baby, que era um boneco de pelúcia bem grandão, tipo o tamanho real do Baby, assim. E ele falava algumas frases em inglês e tal. E ele era bem fofão, assim. Então eu lembro que eu ia na casa dela pra ficar brincando com o Baby, sabe? Eu batia lá no portão todo dia depois da escola. Posso brincar com o Baby? Pode. E aí eu lembro que chegou num momento que, tipo assim, eu chegava em casa da escola e o Baby já tava lá em casa. Elas já tinham levado pra eu ficar brincando, né?
E de tanto que eu brincava com esse Baby, assim, cara, fiquei, sei lá, um ano brincando com o Baby das vizinhas lá. Eu era bem criancinha mesmo, mano. Devia ter 5 anos nessa época, 5, 6 anos. E eu me lembro que uma vez, de novo, minha mãe, né, deve ter perguntado pras vizinhas de onde elas compraram, não sei, enfim. A gente foi pra uma outra cidade. Eu lembro que a gente tava no shopping almoçando, passeando assim. E aí, tava acho que eu, minha mãe, meu pai, não me lembro. E aí minha mãe falou, eu já volto. E ela saiu. E daqui a pouco ela me volta com o Baby, mano. Com o Baby assim embaixo do braço e eu ganhei o Baby, velho. Eu fiquei louco com esse Baby, louco, louco. Fiquei, sei lá, um ano. Nossa, dormia abraçado com o Baby. Eu ia tomar café abraçado com o Baby, assim, assistia TV, amava o Baby, velho. E eu tenho ele até hoje. Minha mãe fez questão de guardar esse Baby, graças a ela que guardou ele, assim. Eu tenho ele até hoje, tá lá na casa da minha mãe. O Baby do tamanho real, lá grandão. Nossa, como eu amei esse Baby, velho. É engraçado como o brinquedo em si não importa, né? O que importa são as memórias que eles trazem, cara. Isso é muito legal. Por exemplo, eu lembro que teve a febre também das arminhas de água, né? Na época que começou a pipocar as lojas 1,99, né? Todo mundo foi lá, comprou arminha de água que espirrava água porque tava quente pra caramba. A gente ficava fazendo guerrinha de água na rua, era super gostoso. Teve a época também, a febre na minha cidade, das arminhas de bolinha, que a gente chamava. Que eram umas arminhas que você carregava elas com bolinha e atirava a pistola, assim, atirava umas bolinhas. A gente passava o dia atirando em latinha, fazendo guerrinha e tal. Super perigoso o brinquedo, mano, pensando nisso hoje, né? Teve também, quando eu era criança, um revólver, mano, olha isso. Era um revólver de metal, 100% realista, só que ele era bem pequenininho, né? Porque ele era pra criança, mas era um revólver de metal, de espoleta, cara, do Rambo. Você colocava as espoletas no tamborzinho do revólver e atirava, ele fazia o barulhinho do tiro, né? Aquele pá! Eu tive um desse também, brinquei muito. Eu me lembro que em um dos aniversários eu ganhei da minha mãe um Autorama, mas eu não gostava muito do Autorama porque eu nunca gostei muito de brinquedo que brinca sozinho, entende? Tipo, você apertava o botão, os carrinhos ficavam girando ali. Nunca foi muito minha pira, assim. Eu queria brincar, né, com o carrinho. Inclusive, eu me lembro de um carrinho do Hot Wheels que você colocava ele numa base, assim. Ele vinha uma base, você colocava a pilha na base, você carregava ele, colocava no chão e ele saía andando sozinho pra frente, assim. E isso aí era um sonho que eu tinha. Olha que brinquedo idiota, mano. Você colocava o carrinho na base, ele carregava, você colocava no chão, ele saía andando pra frente sozinho. Nossa, que brinquedo tosco, né? Mas eu me lembro de muitos brinquedos que eu fui ganhando assim no meu aniversário, no Natal e tal, né? Por exemplo, eu tive um posto que lavava carro, só que não era da Hot Wheels, era genérico, né? Mas era muito legal, cara. Você colocava o carrinho assim, colocava água, o detergente, né? E aí ele soltava água no carrinho, fazia aquela espuminha, você passava ali no negócio, na escovinha, lá limpava o carrinho. E aí ele entrava dentro do posto e saía pela parte de cima do posto, assim, descendo numa rampinha. E a gente brincava com os carrinhos na terra, sujava tudo de propósito, só pra depois ficar lavando no posto, né? Olha os brinquedos, cara, da época. Eu cheguei a ganhar também, eu me lembro, que eu ganhei de... Eu acho que foi, tipo assim, alguma festa na escola, amigo secreto, não sei. E eu ganhei de uma professora, uma bola de futebol, assim, de capotão. Mas eu nunca gostei de futebol, mano. Nunca gostei de esporte. Então eu lembro que eu ganhei essa bola dela e um outro moleque ganhou um carrinho de uma outra professora e a gente trocou. Eu dei a bola pro moleque e fiquei com o carrinho, né? Ganhei também futebol de botão, mas eu gostava até de brincar de futebol de botão, mas nunca ligava muito pra futebol, né? Mas, velho, eu me lembro uma vez que o meu irmão ganhou desses. Eu tenho quase certeza que foi desses amigos da minha mãe lá dos Estados Unidos. Talvez tivessem dado pros filhos deles, os filhos deles não brincavam mais, eu não sei, cara. Mas eu sei que o meu irmão teve um tanque de guerra gigantesco. Na verdade, meu irmão teve 2 tanques de guerra gigantescos. Um era um tanque assim, parecia um tanque de verdade, uma simulação assim, de tanque real, né? Um tanque bem grandão mesmo, com as esteiras que mexia, tudo. Ele era enorme, cara. Enorme. Tipo, pra você colocar aqueles bonecos Max Steel, sabe? Só que não existia Max Steel ainda na época. Era os comandos, alguma coisa, uns bonecão grandão assim de guerra, né? E meu irmão teve esse tanque de guerra. A gente brincou muito com ele. E aí, ele ganhou depois desses gringos, cara, um tancão também gigantesco do Comandos em Ação. Velho, só quem viveu ali no final dos anos 80, começo dos anos 90, acho que sabe, assim, quão louco era o Comandos em Ação, cara. Que eram uns bonecos, assim, muito diferentes. Eles eram pequenininhos, bem articulados, né? Eram bonecos americanos, do desenho americano, de G.I. Joe. E eram uns bonecos muito maneiro, velho. Porque tinha os Cobra, né? Que eram os bonecos do mal, assim. E os G.I. Joe, que eram os bonequinhos do bem, né? Então, eu sempre achava mais da hora os bonequinhos do mal, porque o design deles era muito mais da hora, assim. Os bonequinhos do bem eram só uns soldadinhos, né? Os do mal eram uns ciborgue, uns ninja, eram uns bagulho muito massa. E meu irmão, ele ganhou esse tanque, cara. E eu nunca esqueci, porque meu irmão brincou um tempo com esse tanque, enjoou e me deu. Mano,
Eu consigo, assim, ó, se eu fecho meu olho, eu vejo esse tanque na minha frente agora, assim, estamos falando de uma memória de, sei lá, cara, 30 e poucos anos atrás. E eu me lembro desse tanque vividamente nos detalhes de tanto que eu brinquei com ele. Ele era um tanque que parecia um tubarão martelo. Ele era o cinza, assim, quadradão, e na frente tinha aquela cabeçona de tubarão martelo. Aí na frente dele tinha dois cockpits com duas tampinhas separadas para você colocar dois hominhos diferentes. Atrás desses dois hominhos, cara, tinha uma, como se fosse não sei explicar, uma navezinha assim, uma pequena nave que ficava em cima do tanque. E essa nave ela abria, você colocava o boneco dentro, ela tinha um radarzinho que girava em cima, ela lançava míssil, tinha metralhadora, era uma nave grande. Aí você puxava essa nave pra cima e saía debaixo da nave, saía como se fossem mísseis assim. Tá ligado? Tipo, como se o tanque tivesse um lançador de mísseis acoplados. Então, você tirava a nave e embaixo dela saía pra cima assim um lançador de mísseis. Beleza. Já não bastasse isso, atrás desse lançador de mísseis tinha uma passagem secreta, uma tampa assim que você abria e você podia colocar armamento lá dentro, colocar hominho e tal, né? Então sempre fazia que tipo, quando eles capturavam o tanque, ah não, nós perdemos o tanque, aí no final abria essa tampa e saía os comandos lá que estavam escondidos, né? E se não bastasse isso, cara, dos lados do tanque, eu lembro que tinha de cada lado um mini submarino, para capacidade de um hominho também, com um lança-míssel em cima do submarino. Você podia desacoplar assim. E quando eu falo submarino, submarino mesmo, era grande, cara. Apesar de ser para um hominho, era grande. Esse tanque era bem grande. E se já não bastasse isso, na frente desses submarinos tinha dois como se fosse jet skis para mais dois hominhos, assim, cara. Então você tinha um tanque que você ia desmontando ele e ia saindo vários outros veículos de dentro, assim. Nossa, era maravilhoso, mano. Maravilhoso, maravilhoso, assim. E eu me lembro que esses mísseis que tinha, que eram mísseis enormes também, dentro do tanque, assim, que você podia lançar, eu brincava sempre que era ogiva nuclear, assim, quando a batalha tava quase perdida, lancem os mísseis, e aí o míssil salvava o dia, né? Nossa, eu brinquei muito com esse tanque, eu lembro que era um tanque de 6 rodas, bem grandes, com amortecedor, tudo assim. Nossa, eu nunca tinha visto aquilo, cara. E lógico que o tanque veio com vários hominhos juntos também. Então eu brinquei muito com os comandos em ação, cara. Adorava muito, porque eu tava nessa época que eu comecei a gostar mais de filme de ação, como eu disse, né? O meu pai ele me deu os quadrinhos do Conan, e aí eu comecei a ficar fissurado nesse negócio de espada, de arma, de soldado, de guerreiro, sabe? E aí, bem nessa época, os bonecos do Comandos em Ação, eles eram importados, né? Então eles eram bem caros. Então a Gulliver lançou uma linha dela, cara, que chamava SOS Comandos, que eram os bonecos que eles eram maiores, eles tinham uns bracinhos de borracha, então você podia articular mais, assim, as perninhas de borracha também. E eles vinham ali com as arminhas, tal, eram soldados, né? E era a mesma pegada, assim, tinham os soldados que eram do bem e os soldados que eram do mal, assim. E como eles eram bem baratinhos, olha como é, né, cara? Eu me lembro que quando a gente foi uma vez viajar de novo, minha mãe sempre viajando a trabalho e tal, e eu não tinha com quem ficar, então eu viajava com ela, né? E aí ela falava assim: ah, vamos lá com a mãe pra tal cidade, a mãe vai resolver uns negócios lá de trabalho, depois a gente vai almoçar no shopping. Nossa, mano, eu adorava, né? Porque cidadezinha do interior, né? A gente não tinha quase nada pra fazer, então toda vez que eu podia ir no shopping, eu ia. E aí eu me lembro que uma das coisas que eu mais gostava era ir na loja de brinquedo, a Re-Rap, velho. Re-Rap era o meu sonho, assim, minha coqueluche, assim, cara. Tipo, ô, vamos na Re-Rap, mãe, vamos na Re-Rap, né? E aí a gente foi na Re-Rap e eu me lembro disso até hoje, que tinha os SOS comandos lá, os bonequinhos da Gulliver. E minha mãe me falou, pode comprar um, leva um, eu dou um pra você, escolhe aí. E aí eu lembro que eu escolhi lá um dos bonecos e tal. E minha mãe me deu uma nota de 10 reais pra eu pagar lá no caixa. E o boneco era 7 reais, cara. Eu lembro disso assim com clareza. Olha como ficam as coisas na cabeça da gente, né? Eu paguei 7 reais nesse boneco. Então, imagina, cara, você comprar um hominho aí, ia na Re-Rap hoje em dia e comprar um boneco de ação por 7 reais, né? Você não compra nem a sacolinha que você leva o boneco pra casa. Então, eu amei muito o SOS Comandos. E como ele era baratinho, minha mãe sempre me dava, assim, cara. Tipo assim, sei lá, eu acho que pela minha mãe trabalhar muito fora, né, mano? Eu pensando nisso hoje como adulto, assim, eu acho que ela se sentia culpada também de, tipo, não estar ali, né, com os filhos dela e tal, porque dificilmente a gente via minha mãe. Era raro a gente ter minha mãe em casa, assim. Então, quando ela vinha pra casa, ela trazia McDonald's pra gente comer, né? O lanchinho do McDonald's já tava frio, as batatas já estavam murchas e tal, mas a gente não se importava, né, mano? Era McDonald's, McLanche feliz, vinha sempre com um brinquedo. Ela trazia aquelas minhoquinhas da Fini, antes de ser Fini ainda, né? Ela passava em algum shopping assim, comprava aquelas minhoquinhas de gelatina, a gente comia aquilo assim e ficava louco, porque como que podia existir aquilo, né? Não tinha nada na cidade do interior, tinha só o boteco ali com um suspiro pra vender, cara. Então a minha mãe sempre trazia essas coisas pra gente, gibizinho. E aí ela trazia de vez em quando algum brinquedo, cara. Então
sempre que ela podia, ela trazia um SOS Comandos pra mim, assim, e eu tive bastante desses bonecos. Tive helicóptero, tive o Jeep também, que eu ganhava de aniversário, né? E tive uma coleção grande de SOS Comandos. E, claro, né, com o tempo foi se perdendo, com as brincadeiras, assim, porque, né, teve a época que a gente mudou lá pra nossa casa de verdade, a nossa primeira casa que não era alugada, né, nessa cidadezinha, a gente mudou lá pra área rural, né. Então, eu tinha um quintal de terra ali enorme. Então eu fazia os campos de batalha, cara. Eu me lembro que eu cavava as trincheiras assim, fazia as trincheiras, colocava pedrinhas em volta pra falar que eram sacos de areia, sabe? Fazia realmente um cenário, uma batalha ali enorme no quintal, assim. Então muitos desses hominhos acabavam se perdendo ali, sabe? Porque brincava depois, esquecia de guardar, esquecia onde tinha colocado os hominhos e tal, né? Fazia guerra na floresta, que era na grama, então às vezes ficava perdendo esses bonecos, né? Então hoje eu acho que eu devo ter uns 2 ou 3 SOS comandos que sobrou, assim, que estão guardados lá na casa da minha mãe. Mas eu tive bastante desses bonecos e eu amava bastante, cara. Gostava muito do SOS comandos, meus soldadinhos, assim, né? Eu me lembro vividamente de cada um deles, as arminhas que cada um tinha, assim, porque eu brinquei muito com eles. Muito, 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 muito. Né? Por serem soldadinhos mais baratinhos, assim. Hoje em dia eu nem sei se a Gulliver existe mais. Mas se um dia eles relançassem esses SOS comandos, com certeza eu compraria, cara. Com certeza, pelo menos alguns pra guardar, assim, pra matar a saudade, sabe? Como eu já comentei também em um episódio sobre crescer nos anos 90, né? Numa época pré-internet, cara, as modas que vinham, elas demoravam pra passar às vezes. As modas que pegavam todo mundo, assim, todo mundo participava, sabe? E teve uma época, quando a gente era criança, que a moda era o Robocop, velho. E aí, bem por coincidência, nessa época, as lojas Vanel, que era uma grande rede de lojas varejistas, né? Que pensa numa Pernambucanas aí da vida. As lojas Vanel, elas entraram em falência. E eu me lembro que toda a cidade, tô falando toda a cidade, sei lá, uma cidade que na época devia ter seus 50, 60 mil habitantes, todo mundo correu nas lojas Vanel dessa cidade. Por quê? Porque eles estavam liquidando tudo, cara. Tudo, tudo. Porque eles estavam, né? Tava fechando a loja, então eles estavam liquidando o estoque ali a preço de banana. E eu me lembro que eu fui com a minha mãe nas lojas Vanel. Eu nunca tinha visto tanta gente no mesmo lugar na minha vida. Eu fiquei com muito medo porque eu era criança e minha mãe falava assim: segura na mão da mãe, segura na mão da mãe. Se a gente se perder, você corre ali no caixa e espera ali que eu vou ali no caixa, naquele balcão ali da recepcionista e tal. Beleza. E eu grudava na minha mãe assim tal. E eu lembro dela com o carrinho assim, cheio de panela, sei lá, coisa arada pra casa, porque realmente estava muito barato, cara. Tava tipo assim, uma fração do preço. E aí ela falou assim: vamos lá na sessão de brinquedo, rápido, rápido. E a gente correu na sessão de brinquedo e eu comprei não, né? Eu ganhei da minha mãe 2 bonecos do Robocop gigantescos, mano. Uns bonecos de 30 centímetros, assim, pesado pra caramba. Um boneco que, sei lá, hoje em dia custaria R$ 1.000 um boneco desse. Gigantesco mesmo, assim, que você apertava o peito dele, ele acendia o olho e falava as frases, né? Dead or alive, you're coming with me. Eu lembro que ele falava assim. Então ela me deu 2 desses bonecos, 2, cara, 2 bonecos gigantescos do Robocop. E era do filme, acho que do Robocop 3, porque um deles tinha o jetpack. E o furgão da OCP, que era um furgão que você abria ele para colocar os hominhos dentro, assim tudo, abria as portinhas e tal. Um furgão gigantesco da OCP também. Então ganhei esses brinquedos, nunca esqueci. E esses eu me lembro, porque tinha uns pedreiros trabalhando em casa, alguns anos depois, assim. E aí um deles tinha acabado de ter um filho, aí eu dei todos meus bonecos. Dei um monte de boneco pra ele. Falei, ó, pro seu filho e tal, né? E aí eu dei os Robocops e tudo mais. Então esse aí, infelizmente eu dei embora, mas eu lembro pelo menos o que aconteceu com eles, né? Então ao longo da minha vida eu fui tendo vários brinquedos assim, cara, e foram me marcando muito, porque como eu disse, assim, foram memórias, né? São memórias que a gente cria. O brinquedo em si não é tão importante. Às vezes a gente brincava, cara, com papel e lápis de cor. Às vezes a gente, sei lá, tinha uma bicicleta. Eu ganhei uma bike, por exemplo. Então eu andava de bike com meus amigos na rua ali. Alguém levava uma bola de capotão e a gente brincava. Não era o brinquedo, né? Era a brincadeira em si, aquelas memórias que você estava criando ali com teus amigos, né? Eu me lembro que uma época eu ganhei um minigame daqueles brick game, aí eu levava pra rua, aí a gente ficava sentado jogando na calçada. E papel e lápis de cor era o que eu mais amava, assim. Às vezes minha mãe trazia sei lá, um chumaço de papel pra casa, eu tinha uns lápis de cor, eu ficava desenhando, desenhava como se fosse cidadezinhas, assim. Aí eu desenhava pista para meus carrinhos percorrerem, colava uma folha na outra pra fazer um papel bem grandão, né? E fazia uma mini cidadezinha, eu adorava ficar desenhando. Então, não importa o brinquedo. Eu me lembro quando a gente era bem criancinha, a gente ganhou um baldão de Lego, cara. Já pensou nisso? Não sei da onde minha mãe tirou um balde de Lego, cara. Não era caro como é hoje, né? Dava pra comprar, mas já era mais caro do que, né, os outros brinquedos, assim. A gente brincou muito de Lego, muito, 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 muito mesmo, assim. Até eu me lembro que eu ganhei de alguém, assim, cara.
uns bonequinhos que era... eu não sei o nome disso em português. Teve um desenho, mano, que era de acidente de carro, assim. E aí os desenhos eram uns bonecos que era aqueles bonecos de teste de acidente de carro. E eles ficavam batendo o carro e desmontando os bonecos. Eu adorava aquilo. E eu ganhei um carrinho com esses bonequinhos de acidente de carro, assim, teste de acidente de carro. E aí você batia o carrinho assim e ele amassava de verdade na frente, porque a frente era de borracha, né? Então você batia assim, aí saía as rodinhas, amassava a frente do carrinho, o bonequinho dentro desmontava todo. Eu adorava ficar brincando de acidente, cara. Olha a ideia dos brinquedos, né? Então conforme o tempo passava assim, eu ganhava, sei lá, cara, da tia, né? Ganhava no aniversário das tias, assim, sei lá, dos parentes, assim, ganhava os brinquedos. Eu lembro que eu ganhei um robô que eu amei muito, que era o robô do Johnny Five. Cara, se você não sabe o que é Johnny Five, tem um filme que se chama O Incrível Robô, passava muito na sessão da tarde. Pensa no robô do Wall-E, do desenho do filme do Wall-E, só que grandão assim. Eu ganhei aquele robozinho original, assim, cara, ele era lindo, super detalhado, eu amava também. Então minha vida foi sempre pontuada por esses brinquedos e é um negócio que eu mantive na minha vida, sabe? Que eu gosto de ter até hoje, assim. Então, olhando aqui no quarto onde eu gravo, cara, eu tenho minha caixa de brinquedo até hoje, com as coisas que eu tive vontade de ter e não pude na época, né? Então, meus hominhos do Star Wars, eu tenho os hominhos do Star Trek, que eu ganhei também, ganhei Hot Wheels da minha esposa, né, da Enterprise. Eu tenho alguns Hot Wheels também do Batman, Hot Wheels do DeLorean, né, do De Volta pro Futuro. Essas coisas assim que, tipo, não são brinquedos caríssimos. Eu não tenho nenhum brinquedo caro mesmo, mano. Mas são os brinquedinhos que eu tinha vontade de ter na época, sabe? Eu tenho alguns hominhos, assim, tenho bastante boneco do Mario, do Sonic, assim. Coisas que eu queria ter e não podia, né? E eu sinto falta de, sei lá, cara, ter um lugar só pra poder exibir eles, pra poder pôr os brinquedos ali pra ficar olhando, né? São coisas que ficam, né, na nossa memória, assim. Mas essas são minhas memórias com os meus brinquedos favoritos, mano. E eu queria saber de você. Eu adoro essas histórias, de verdade. De verdade. Por favor, mano, coloca aí embaixo, comenta aí pra eu saber qual foram os teus brinquedos favoritos. Talvez eu tive o mesmo brinquedo com você e nem lembro, cara. Meu primo tinha os bonecos do He-Man, por exemplo, eu nunca tive. Você teve os bonecos do He-Man? Você teve Tartaruga Ninja também? Ou Power Rangers? Comenta aí embaixo, cara. Você teve bichinho virtual? Eu tive um bichinho virtual, um Hakuraku Dino Kun, cara. Eu derrubei ele na piscina, mano. Ele morreu. Eu fiquei traumatizado. Mas me conta aí, por favor. Deixa eu saber das tuas memórias também. É por isso que eu tô gravando esse podcast, velho. Só por isso. Pra poder conectar com pessoas igual eu, sabe? Então, espero de verdade que você tenha se divertido, tenha te feito aí lembrar algumas memórias gostosas com teus brinquedos também. De novo, se você gostou, dá aí 5 estrelinhas pra gente, cara. Manda pros teus amigos pra mais pessoas se juntarem a gente também, tá bom? Então aqui é o Nino, cara. Eu vou nessa. Aquele abraço. Fui!